Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que assistem nosso vídeo e acompanham nossos estudos. Desde já eu quero pedir perdão a todos vocês, porque esse vídeo com certeza não ficará muito bom por um único motivo. Eu estou com uma prótese dentária quebrada e está me cortando a língua à medida que eu vou falando. Isso me prejudica um pouco, me dificulta. E eu peço a vocês que tenham um pouquinho de misericórdia de mim, tá bom? Eu quero falar sobre a segunda visão de Daniel. E hoje abordaremos, mais provavelmente, o capítulo 7 de Daniel. Mas vamos fazer aqui menção ao que nós temos aprendido através deste grande profeta, a quem eu sinto até, me perdoem, eu tenho que confessar a vocês, um pouco de inveja pela maneira como Deus chamava Daniel. Deus, quando se referia a ele, dizia: Daniel, homem muito amado. Como eu gostaria de ser chamado assim pelo nosso Deus, embora não duvide de maneira nenhuma do amor que ele tem por mim ou por cada um de nós, não é verdade? Daniel, irmãos, recebeu revelações a respeito do futuro político do mundo em 4 ocasiões. E nenhuma dessas visões é completa em si mesma. Todas elas omitem detalhes importantes que são fornecidos pelas outras. À medida que nós vamos nos aproximando do fim, os detalhes vão aumentando. Nós notamos isso ao estudar essas ocasiões em que ele recebeu tais visões. Os símbolos, eu acredito que todos que são estudantes de escatologia ou até mesmo da linguagem bíblica, aprendem sobre símbolos, sobre tipos, não é? Linguagem figurada, linguagem simbólica, e vocês devem todos saber que os símbolos possuem limitações. Um símbolo, ele não tem como exprimir todos os fatos de uma série de eventos. Os 10 dedos do pé, por exemplo, podem simbolizar as 10 nações em que se divide ou se dividiu o Império Romano. Mas seriam necessários outros símbolos para expressar o que acontece a elas. Os 3 primeiros impérios são abordados de forma breve e simplesmente à guisa de introdução. O restante, não é, do capítulo 7 de Daniel trata do anticristo. Nós falaremos alguma coisa sobre ele já neste vídeo e no próximo vídeo falaremos mais apropriadamente, mais aprofundadamente sobre o anticristo, no vídeo seguinte a este. E no capítulo 7, como eu estava dizendo, nós vemos Daniel falando sobre o anticristo desde a sua ascensão até a sua queda. Agora, no capítulo 2 de Daniel, vejam bem, de Daniel, foi Nabucodonosor que teve a visão. E Daniel simplesmente deu a interpretação. No capítulo 7, foi o profeta, o próprio Daniel, quem teve a visão. E um anjo lhe deu a interpretação. Daniel 7:17. Então, por exemplo, eu não sou tão corajoso quanto alguns ensinadores que nós encontramos hoje, muito bons ensinadores, por sinal, que são tão inteligentes e tão sábios e tão inspirados que conseguem nos passar uma interpretação diferente, né? E até mais sábia, entre aspas, daquela interpretação que o anjo deu a Daniel por mandado de Deus. Veja bem, eu, irmãos, como sou apenas uma pulga no deserto, eu prefiro ficar com a interpretação que Deus deu a Daniel
através do anjo. Eu respeito meus irmãos que ensinam a palavra de Deus, mas entre eles e a palavra de Deus, entre os ensinos deles e os que ensinam a palavra de Deus, eu prefiro ficar com o ensino da palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a interpretação que o próprio Deus deu a Daniel através do anjo. A palavra rei, na linguagem de Daniel, designa uma nação ou um governante de uma nação. A significação exata da palavra deve ser entendida pelo contexto. Sim, você tem sempre que analisar o contexto para ter a interpretação correta. Vamos seguir o exemplo de Daniel e analisar rapidamente os eventos do passado e nos determos por mais tempo no futuro, como faz o próprio profeta Daniel. E quando eu estudo, eu paro, eu tiro meu tempinho para estudar essas coisas tão maravilhosas, eu gosto de me orientar, às vezes fazendo até gráficos, fazendo quadros comparativos, e se eu pudesse, eu colocaria aqui atrás de mim e explicaria para vocês, mas eu ainda não tenho essa possibilidade. Eu não tenho tanta tecnologia quanto os mais abastados, pela graça de Deus, né? Inclusive financeiramente. Mas eu acredito que você, assistindo o vídeo, você poderá notar o que eu vou tentar passar para você agora, viu? Eu fiz um quadro comparativo entre o capítulo 2 e o 7. Por exemplo, no capítulo 2, a cabeça de ouro representa a Babilônia. No capítulo 7, é o leão, o rei dos animais, perdoem, irmãos, o rei dos animais, que representa a Babilônia. No capítulo 2, os braços de prata representam a Pérsia. E no capítulo 7, é o urso que representa a Pérsia. Tem dois lados, fala sobre os dois lados e as três costelas. No capítulo 2, o tronco de bronze representa a Grécia. E no capítulo 7, é representada a Grécia pelo leopardo e fala de suas 4 cabeças. No capítulo 2, as pernas de ferro representam Roma. E no capítulo 7, é a besta que representa por causa dos seus dentes de ferro, que nós vamos, provavelmente, se tendo tempo, estudar ainda hoje. Logo depois nós vamos falar sobre o anticristo, que no capítulo 7 é representado pelo chifre pequeno. Você vê aí um detalhe que é acrescentado para complementar o capítulo 2. E no capítulo 2 nós vemos a pedra, que representa o reino de Deus, que é representado no capítulo 7, quando os santos reinam. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, em Daniel 7, versos 3 e 4. Vamos ver aí quando ele fala sobre o Império Babilônico. Se você puder, acompanhe o que eu estarei lendo aqui. Daniel 7, versos 3 e 4. Diz o seguinte: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dada mente de homem. Quem desejar uma explanação mais ampla sobre a simbologia do leão, deve ler Daniel, capítulo 4, versos 30 até o 33. Ou seja, Daniel 4, versos 30, 31, 32 e 33. Os animais têm uma vantagem, eu diria assim, uma vantagem sobre a estátua pelo fato de poderem expressar ação.
Além disso, sempre há maior correspondência entre eles, de modo que podemos nos situar melhor, de uma forma mais clara. O principal dos metais torna-se o rei dos animais. O principal dos metais, no capítulo 2, torna-se o rei dos animais no capítulo 7. E o propósito de uma segunda visão não é simplesmente fornecer uma repetição da primeira, como eu venho tentando te explicar, mas sim acrescentar certos detalhes. Elas se complementam, não se excluem, não são excludentes. Né? E, principalmente, mais perto do fim, como eu já disse, quanto mais perto do fim, mais detalhes são acrescentados. E Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso bendito Salvador, ele utilizou o mesmo método em Mateus capítulo 13. Né? No capítulo 13, nós encontramos 7 parábolas, todas sobre o reino dos céus. Você deve até conhecer muito bem o capítulo 13 de Mateus, não é verdade? O capítulo das parábolas. E em cada uma delas, ele apresentava novos símbolos a fim de ensinar outras coisas. Quando a gente lê o verso 5 do capítulo 7, a gente vai ver menção sobre o Império Persa. Veja bem o capítulo 7, verso 5. Diz o seguinte: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Eles diziam: levanta-te, devora muita carne. O urso tem 2 lados. Você reparou? Primeiro, ele se levantou sobre um dos lados e depois sobre o outro. A estátua tinha 2 braços, que dissemos serem a Média e a Pérsia. Eles se uniam pelo peito, formando um só império. A Média era o mais antigo e ergueu-se primeiro. Depois veio a Pérsia, né? E assim o urso estava de pé nas 4 patas. 3 costelas. O Império Persa cobriu mais território que o babilônio e eles conquistaram mais países. São as costelas. No verso 6 do capítulo 7, preste atenção que nós estamos falando sobre o capítulo 7 de Daniel. Diz assim o verso 6. Depois disto, continuei olhando, lógico, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O que podemos pensar sobre essas 4 asas? O que podemos entender? É que o Império Grego estendeu-se em todas as direções, conquistando ainda mais território, e teve apenas um imperador, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Depois que Alexandre morreu, o império foi dividido em 4 partes para os 4 ventos do céu, conforme você pode conferir em Daniel 8, verso 8. Já chegando ao versículo 7, nós podemos ler o seguinte, que fala sobre o Império Romano. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso
e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Veja que o quarto animal, do qual eu acabei de ler, ou sobre o qual eu acabei de ler, não é identificado, mas é simplesmente chamado de animal. Corresponde às pernas de ferro. Corresponde às pernas de ferro e representa o quarto império mundial, ou seja, o romano. Novamente, meus irmãos, o ferro é citado como característica desse império. Foi exatamente o Império Romano que espalhou os judeus pelo mundo após a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e perseguiu os cristãos durante centenas de anos. E no verso 8, nós podemos ler o seguinte: estando eu a observar os chifres, eis que, dentre eles, subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. As nações. Os 10 dedos e os 10 chifres representam nações do mundo romano que estarão no poder por ocasião da ascensão do anticristo. E é nesse momento que se passa a maior das ações. Essas nações são a chave do futuro. É para elas que devemos olhar se estivermos tentando descobrir os fatos que darão início ao cumprimento das profecias. Diz Daniel o seguinte: estando eu a observar os chifres. Quando Daniel fala sobre isso, ou dessa forma, ele estava olhando para os chifres. Fica evidente na minha frase anterior. Sabia, Daniel, que era ali naqueles chifres que iria iniciar-se toda a ação. Toda a ação, amados de Deus. Se nações como a Rússia, a China e a África não se envolverem com as terras proféticas, elas serão relativamente irrelevantes, olha o que eu estou falando, irrelevantes nas profecias. Devemos fazer como Daniel, ou seja, observar os chifres. Chegamos agora ao anticristo, né, que tem atraído a atenção da maioria do mundo cristão de hoje. O anticristo, ele não é mencionado no capítulo 2. No capítulo 2, não. É aqui, nesse momento, que nós recebemos novas informações da palavra de Deus através do profeta Daniel. Agora, nesse momento, é que começa a ação, sim, a ação que os novos símbolos tornam possível. Daqui para frente, desse momento em diante, multiplicam-se os detalhes. Daniel faz muitas perguntas e, presta atenção, ele sabe
quais perguntas deve fazer. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque são as mesmas que faríamos se pudéssemos. Exatamente as mesmas. Desse momento em diante, estaremos lidando não com símbolos, mas com a explicação dos símbolos. Leia comigo, por gentileza, Daniel, capítulo 7, versos 25 até o 27. Leia comigo agora. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Os reinos e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que passagem gloriosa! Esta é a fase final das duas visões. O reino aqui não é o de Davi. O de Davi também é eterno, mas será limitado a uma faixa de terra que vai do rio do Egito ao sul, do rio do Egito ao sul, ao rio Eufrates, ao norte. O reino de Davi será um dos domínios da terra. Já os santos reinarão com Cristo sobre todos os domínios. Será que você, nesse momento, consegue enxergar, perceber a superioridade da Igreja de Cristo sobre Israel? Israel é o povo terreno de Deus. A Igreja é o povo celestial de Deus. O reino de Deus é ilimitado, tanto no tempo quanto no espaço. Não sei se você se lembra de que está escrito: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Lembra dessa passagem? Não há muito valor, amados de Deus, em se tentar fazer um desenho do terrível animal com chifres na cabeça. Porque aqui nós temos coisa melhor que um desenho do símbolo. Temos um quadro do seu cumprimento. Daniel observava os chifres. Seguimos o seu exemplo, pelo menos é o que procuro fazer, seguir o seu exemplo quando olhamos um mapa da região que os chifres representam. Daniel não se preocupou com os movimentos entre os chifres. Se esses movimentos os deixavam intactos, como é o caso das guerras havidas até hoje, então não é tão relevante assim. Porque tais movimentos, tais guerras deixam os chifres intactos. Algumas linhas de fronteiras talvez se tenham modificado um pouco, mas a verdade é que as nações ainda estão aí. Você já reparou que as nações ainda estão aí?
Eu perguntaria o que muitos de nós têm perguntado: qual é a origem do anticristo? Qual? Não vou responder da maneira que você pensou que eu iria falar. Eu vou dizer para vocês o que está na palavra. Diz assim: entre eles surgiu outro pequeno. O símbolo pode representar tanto a nação quanto o homem, ou seja, o ditador. Ele começa com uma nação e termina com um homem. O homem se torna mais importante do que a nação. Isso porque toma muitas outras nações. Esse homem deve ter um país. E, afinal, ele não é um ditador? Ele é um ditador. Então, deve ter um país. Basicamente, os chifres são nações. Então, outro chifre seria outra nação. Concorda? Ou não? O chifre é descrito como sendo pequeno. Isso você já reparou, não já? Faz tempo que você notou isso. Ele é pequeno no início. Mas depois Daniel diz o seguinte: parecia mais robusto do que os seus companheiros. Aí, eu te convido agora. É preciso que nós observemos que ele não diz que um dos 10 chifres tornou-se mais robusto do que os outros 9. O chifre pequeno não é um dos 10 originais, como a Itália, por exemplo, mas é um outro. Entretanto, é necessário que a gente repare que ele surge entre os outros chifres. Isso limita um pouco o lugar de onde o anticristo deve proceder. O chifre pequeno representa um país relativamente novo, um país que surge perto dos tempos do fim. Não é um país antigo como a Síria, por exemplo. Por isso que eu nem preciso rebater a teoria de alguns de que o anticristo será ou virá de um país islâmico, porque os países islâmicos já existem, fazem parte dos chifres já existentes. E o chifre pequeno, eu repito, representa um país relativamente novo, um país que surge perto dos tempos do fim, um país inexistente ainda. Não pode ser um país antigo como a Síria, ou como, agora, para falar bem claro mesmo, a Turquia, como querem forçar alguns. Sim, eu disse e repito, querem forçar alguns. Mas não é isso que a Bíblia diz, e eu fico com a Bíblia. Ah, mas fulano, não me interessa fulano, me interessa a Bíblia, a palavra de Deus. Me interessa o que Deus diz, o que Deus deixa claro. O chifre pequeno não faz parte dos outros chifres. Não é um dos chifres antigos que se tornou robusto de uma hora para outra. É um chifre que surge dentre os outros. Neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Confira versículo 20 do capítulo 7. Daí para frente, nós estamos vendo um homem. O país não é mais importante, porque ele conquista muitos outros. Já fiz menção disso. Não é muito incomum, amados, um símbolo ser usado
como o nome de um homem. Por exemplo, o cordeiro era um símbolo de Cristo, mas o símbolo também se tornou seu nome, pois ele foi chamado de o Cordeiro de Deus. Agora, o pequeno chifre torna-se o nome de um homem. Você lembra de Apocalipse 13, verso 5? Então, eu estou lendo Apocalipse 13, 5. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. O livro de Apocalipse menciona esta palavra de Daniel, dizendo o seguinte, no 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, ou arrogâncias no plural, e blasfêmias. Então, você compara Daniel e Apocalipse 13, 5. Se nós pensarmos nos olhos da mesma forma, eles também são uma característica do homem, uma marca identificadora. Os olhos simbolizam extraordinária inteligência ou conhecimentos. Nesse caso, há algo de sobrenatural neles. Algo de sobrenatural neles. A astúcia de Satanás brilha neles. Na visão seguinte, isto é mais ampliado, viu? É mais ampliado. Capítulo 8, verso 23, diz o seguinte: mas, no fim do seu reinado, quando as Perdão, irmãos, eu estou lendo Daniel 8, 23, ok? Acompanhe comigo aí, porque às vezes me atrapalho. Eu já no início disse que tenho um pouquinho de dificuldade. Estou realmente tendo, estou me mordendo o tempo todo. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e entendido em intrigas. Provavelmente é essa sua característica que cativará o mundo. Será quase impossível resistir àqueles olhos. O mundo vai se encontrar em condições de desespero e de terror, sem solução para a situação. E eis que surge um homem que parece saber exatamente o que fazer e como fazer. Naturalmente, será uma coisa errada, mas na ocasião vai parecer certa. Vai parecer certa. Até mesmo os líderes eclesiásticos ficarão entusiasmados com ele. Todos serão enganados, a não ser os que reconhecem nele exatamente o que ele é. E só quem conhece as profecias, veja o que eu acabo de falar, só quem conhece as profecias poderá reconhecê-lo. É para isto que elas existem. Você sabia? Que foi para isso que Deus deixou as profecias registradas para nós? Ele irá falar e realizar grandes coisas. O mundo se acha paralisado pelo terror? Será? Creio que sim. Olha hoje, liga a sua televisão. Uma cantora americana vai à Inglaterra e lá está o terror e muitos morrem. Você não pode andar sossegado, sem medo nenhum, pelas ruas de Londres. Essas ações estão espalhadas pelo mundo inteiro.
cristãos sendo mortos no Egito, cristãos ortodoxos, pelo terror. Então, eu pergunto novamente, o mundo estará paralisado pelo terror? Ele destruirá a causa desse terror. O comunismo, que ameaçava a paz e a segurança do mundo, se continuasse ameaçando, embora queiram trazer isso para o Brasil, mas Deus não vai deixar isso. Se o comunismo estiver em algum lugar como ainda está na Coreia do Norte, para citar pelo menos um país, o anticristo porá fim ao comunismo. Veja bem, o comunismo não presta nem para o anticristo, e tem brasileiro querendo trazer essa desgraça para cá. Já reparou isso? E todo mundo diz aí, a maioria diz que vota num homem dominado por Satanás, que está tentando implantar o comunismo no Brasil há anos e está destruindo o Brasil, e ajudando países comunistas, tirando do filho da terra, do brasileiro, para levar para fora, tentando trazer esse regime diabólico para cá. E eu digo aqui para você, o comunismo não presta nem para o anticristo. Nem para o anticristo. Nunca mais, irmãos, a Rússia será uma potência mundial. Você pode ter certeza disso. As nações, vou te fazer uma pergunta agora, as nações se encontram em profundo estado de depressão econômica, porque não é só o Brasil, as nações. Pois eu te digo uma coisa, o anticristo organizará um mercado comum de âmbito mundial e fará reviver o comércio numa escala nunca antes sonhada, enriquecendo a todos os povos. Dá uma olhadinha em Apocalipse 18. Na tentação de Cristo, ele forçou Satanás a revelar a sua estratégia. Ou seja, Cristo forçou Satanás a revelar sua estratégia. Se você quiser, eu até aconselho que você faça, não é? Mateus 4, de 1 a 11. Você vai dar uma olhadinha o que Satanás fez. Primeiro, ele fez um apelo ao físico. Um apelo ao físico. Ele disse a Jesus, manda que estas pedras se transformem em pães. Satanás irá oferecer prosperidade e até luxo ao mundo. Todos os políticos conhecem o valor desse tipo de apelo. Todos eles conhecem. É assim que eles ganham as eleições, não é verdade? Um apelo ao que é físico. Geralmente, aquele que tem a coragem de oferecer o máximo consegue o maior número de votos. E o mundo será fortemente atraído pela promessa de prosperidade que o anticristo lhe fará. A outra forma com a qual Satanás tentou a Cristo, Cristo deixou isso para nós, né? Ali em Mateus capítulo 4, a outra forma, a segunda forma, foi um apelo à natureza religiosa do homem. Está escrito, então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Amados, o anticristo terá sua religião, não pensem que ele será ateu. E ele vai ter uma igreja mundial. O livro de Apocalipse tem todo um capítulo para revelar isso. Não podemos arrancar esse capítulo da Bíblia. Hoje nós já estamos sentindo uma tendência de todas as religiões para se unirem. Você sabe disso. Talvez Satanás consiga uni-las. Talvez. O anticristo será um homem muito religioso, ao contrário do que ensinam por aí. Mas só
o que podemos ver é que a sua religião será centralizada nele mesmo. No princípio, isso não será muito evidente. Você pode ter certeza disso. Estaremos diante do maior enganador de todos os tempos, o maior enganador de todos os tempos. A terceira forma, a terceira maneira como ele tentou o Senhor Jesus Cristo foi utilizando o desejo de poder. O desejo de poder. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Vocês sabem, irmãos, que o poder corrompe o homem. Os príncipes de Satanás terão mais poder que a maioria dos governantes independentes. Prosperidade, religiosidade e poder. Prosperidade, religiosidade e poder. Prosperidade, religiosidade e poder. Nestas palavras se resume a estratégia do anticristo. Destas, a mais poderosa é a prosperidade. Talvez seja por isso que a Bíblia fala tanto nesse assunto. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Isso é explicado no verso 24. Abaterá a 3 reis. Ele derrotará 3 países. Se o anticristo aparecer como salvador do mundo, não lhes será necessário conquistar países livres. Eles deveriam cooperar com ele de espontânea vontade. Eu disse de espontânea vontade, principalmente se a prosperidade deles dependesse disso. Qualquer governo que recusar o que o anticristo tem para lhe oferecer, cairá imediatamente. Aqui não são enfocados movimentos militares em regiões fora do Império Romano. Portanto, não sabemos o que poderá estar acontecendo em países tais como a Rússia, China ou Estados Unidos da América. Mas dentro dos limites do Império Romano, nos dias de hoje, há 3 países que não possuem, eu disse não possuem, o poder de autodeterminação. Pertencem a uma potência estrangeira. Que países seriam esses hoje? A Hungria, a Romênia, a Bulgária, por exemplo, esses 3. Muitas mudanças ainda poderão ocorrer antes dessa ocasião, mas atualmente esses 3 países teriam que ser arrancados. E provavelmente isto implicará em derrotar a Rússia. O comunismo, como eu já disse, não serve para o anticristo. Veja, nem para o anticristo, eu reforço. Ele não será controlado jamais por um partido. O anticristo não será controlado por partido nenhum. Ele não será ateu, pois acreditará em um Deus, com letra minúscula, tá? No início, será apoiado por muitas igrejas e líderes eclesiásticos. E o modo como ele irá tomar o lugar de Deus, agora com letra maiúscula, será um processo gradual. Se o anticristo vai revelar-se como Deus, com letra minúscula aí, tá? Então,
o povo deverá acreditar em um Deus, segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 4. Diz assim: mas Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10, diz o seguinte, leia aí comigo, você está com a sua Bíblia aberta em Daniel, não está? Capítulo 7, verso 9 e 10, diz assim, ó, continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui temos um princípio de interpretação. É feita uma pausa na narrativa para nos revelar algo que está acontecendo nos céus ao mesmo tempo. Princípio de interpretação. É feita uma pausa na narrativa para nos revelar uma coisa que está acontecendo nos céus ao mesmo tempo do que está acontecendo na terra. Se tirássemos do texto os versos 9 e 10, não haveria solução de continuidade. Não haveria. Pode fazer o teste. Esta cena que se desenrola no céu corresponde a Apocalipse capítulo 4, que se passa logo após o arrebatamento dos santos. No capítulo 4 de Apocalipse é o arrebatamento. Veja, quando Jesus falou com João, no capítulo 1, ele diz assim, ó, escreve as coisas que viste, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Veja, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Assim falando, Jesus dividiu o livro de Apocalipse em 3 partes. As que viste, capítulo 1. As que são, capítulos 2 e 3. O que é que a gente encontra nos capítulos 2 e 3? As 7 igrejas. E no capítulo 4, já não tem mais igreja, depois da igreja. Então, quando alguém diz para você que já se abriram os 4 primeiros selos, está muito enganado ou está mentindo deliberadamente. Porque os selos só são abertos depois que a igreja é tirada da terra. Se disserem que a tribulação ocorre enquanto a igreja está aqui, ou está mentindo deliberadamente, ou está muito enganado, ou não entende nada de interpretação, ou finge que não vê quando Jesus diz que acontecerão depois destas, ou seja, do capítulo 4 em diante de Apocalipse, é futuro. São coisas que ocorrerão, não ocorreram ainda. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, está depois do capítulo 4. As trombetas, depois. Então, são coisas que acontecerão depois, após o momento em que a igreja for tirada da terra. Isso é coisa não muito difícil, mas as pessoas, para mim, a meu ver, parecem não querer enxergar o que claramente diz a palavra de Deus, viu? Pode ter certeza disso. Quando a gente olha nos versos 13 e 14, a cena volta a passar-se no céu. Dessa vez, nós vemos Apocalipse 5, na mesma hora que aquelas coisas estão acontecendo na terra. Você percebeu que são 2 visões, uma celestial e uma terrena? Algo está se passando no céu na mesma hora em que tais coisas estão ocorrendo na terra.
esta ação tem lugar no céu e só pode acontecer com toda certeza depois da chegada dos santos lá no céu. Pois quem vai trabalhar, ou eu posso dizer assim, quem trabalha no livro de Apocalipse são os santos que foram arrebatados para lá. Quem você acha que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Algum anjo celestial? Não foi aos anjos que foi entregue o trabalho da redenção. Está escrito em Hebreus 2:5. Estou falando de coisas que serão realizadas pela igreja que subiu. A igreja arrebatada, depois de receber o galardão, cada um, ou grupos, ou individualmente, ou grupos, receberão uma tarefa a ser realizada na terra. Enquanto coisas acontecem no céu, outras acontecerão na terra ao mesmo tempo. Então, amados, assim, nós deduzimos que o versículo 9 indica a ocasião do arrebatamento. E se você quiser dar uma olhadinha quem são os agentes de Deus no processo da totalização da redenção, dá uma olhadinha no Salmo 149, a partir do verso 5 até o último, que se não me falha a memória é o 9. De 5 a 9. Salmo 149. Veja lá quem é que vai agir. Quem é que vai trazer a ira de Deus sobre a terra? Após o arrebatamento, Satanás nunca fica sem oposição. O chifre proferirá muitas insolências, mas Deus sempre terá uma resposta. Isso é o dia do Senhor. Deus responderá com castigo e fogo. Os outros animais seriam o leão, o urso e o leopardo. Isto é, os antigos impérios mundiais. Como impérios, eles já deixaram de existir, mas permanecem como povos distintos. No devido tempo, esses 3 impérios antigos serão restaurados, um pouco menores em extensão, já que seus primitivos territórios se sobrepõem em alguns pontos. No livro de Apocalipse, queridos de Deus, todos os 4 são mencionados em conexão com a ascensão do anticristo. O domínio deles foi-lhes tirado, mas eles ainda existem. Entendeu o que eu disse? Que o domínio deles foi-lhes tirado, mas eles ainda existem e voltarão a ser o centro do poder mundial. Farão parte do reino do anticristo. Como homem, o anticristo nunca conseguirá conquistar o mundo inteiro, mas como Satanás, sua influência terá alcance universal. Daniel 7:12 diz o seguinte: quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Confiram aí. E que Deus abençoe vocês. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. E no próximo vídeo, continuamos falando sobre o anticristo. Vamos falar sobre a razão de ser do anticristo. Vamos falar sobre o anticristo ser a resposta de Satanás para Cristo. Vamos falar ainda sobre o objetivo final da profecia, ou seja, a grande batalha do Armagedon, sobre o livro de Apocalipse, e também sobre esse homem representar Satanás de um modo total. Nós vamos continuar e vamos falar ainda sobre as nações. Que, se você gostou do vídeo ou tem alguma dúvida, mesmo que não tenha gostado, será qualquer coisa,
pode fazer um comentário aí aí embaixo aí do vídeo aí, você está vendo no YouTube, deixar um comentário, uma pergunta, na medida do possível eu responderei. Às vezes não respondo algumas coisas porque são muitas. Às vezes nem as pessoas nem perguntam no YouTube, mas enche a minha caixa de e-mails para perguntar certas coisas, porque sabem que as respostas às vezes serão longas. Que você compartilhe esse vídeo e que você ore por nós para que Deus coloque a sua palavra em nossos lábios. De maneira alguma eu me deixo influenciar por aqueles que gostam de torcer as Escrituras. Eu fico com as Escrituras. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Pai seja com todos.